Vamos falar um pouco aqui sobre o gráfico da função seno. E para que essa atividade seja feita, a gente tem que ter conhecimento prévio de algumas coisas. Por exemplo, quando a gente faz o gráfico da função seno, ele começa em zero, vai para π2, depois vai para π, depois 3π2 sobre 2, depois 2π. Mas se você não estiver entendendo o que é isso aqui, aí a gente tem que ir para conhecimento prévio para depois voltar para aqui. O que é que acontece? Se a gente lembrar do círculo e dividir ele feito um plano cartesiano, aqui não vai ficar 100% perfeito não, mas vamos colocar aqui. Então, quando a gente faz isso, a gente lembra que aqui é 0 grau, aqui é 90 graus, aqui é 180, aqui é 270, e quando dá uma volta completa, aqui vira 360, certo? Quando vai colocar nessa situação aqui que eu falei, por exemplo, a gente vai ter uma variação, uma determinada variação, vamos dizer que ela chega daqui até aqui. Então, a gente sempre vai começar do zero, vai subir, vai tocar no limite inicial de cima, vai tocar no meio novamente, vai tocar no limite inferior e vai parar no meio. Sempre vai fazer isso. Aí aqui a gente vai chamar de zero, aqui a gente vai chamar de π sobre 2, aqui a gente vai chamar de π, aqui a gente vai chamar de 3π sobre 2 e aqui a gente vai chamar de 2π. Então sempre vai ter essa cara. Agora, os limites aqui pode ser 1 e menos 1, ou pode ser 2 e menos 2, ou pode ser 3,7 e menos 3,7. Então, o limite pode variar, mas a cara aqui é a mesma, certo? E por que π aqui é usado? Isso aqui é como se eu pegasse esse círculo e quebrasse ele. Se eu pudesse torar esse círculo aqui, se eu pudesse torar ele aqui e envergar esse círculo para o lado de cá, essa meia-lua, eu envergar ela para o lado de cá, ela não ficaria assim? Mais bonito, né? Então, se eu pudesse torar essa meia-lua aqui e envergar ela, ela ia ficar desse lado. Então, esse zero vinha para aqui. Então, espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. Aí ela ia ficar assim, a gente já não ia ter mais isso aqui. Porque eu torei e virei. Então, continuando o raciocínio, para que você entenda melhor, o que eu quis dizer é o seguinte. Aqui nós temos o círculo, onde ele tem 0, 90, 180, 270 e 360. Se eu torar esse círculo, como eu falei aqui, e envergar ele para cá, ele fica desse jeito. E é justamente esse padrão aqui que eu estou querendo dizer. Então, voltando para esse círculo inicial, a gente percebe, eu vou colocar outro aqui, para que vocês não confundam, e a gente percebe que a gente agora precisamos substituir ele por os que temos em π. Ou seja, toda vez que eu iniciar aqui o seno, eu vou ter zero. Então, no ponto zero, realmente vai ser igual a zero. Quando eu chegar no ponto 90 graus, vai ser igual a π sobre 2. Aí, se eu continuar andando aqui e chegar no ponto 180, vai ser igual a π. Se eu continuar andando aqui e chegar no ponto 270, vai ser igual
a 3π sobre 2. Se eu continuar andando aqui e chegar no ponto 360, vai ser 2π. Que 2π é a fórmula para a gente saber aqui o perímetro da circunferência. Então é aquela fórmula que a gente já conhece na quinta série, etc. Para encontrar o perímetro é 2π. Logo, a gente tem que lembrar que em cada canto desse aqui, a gente não vai chamar mais de 90, 180, nem 270, nem 360, nem 270. A gente vai chamar agora de 2π, π, 3π sobre 2 e 2 vezes π. Quando eu digo 2π aqui, é 2 sobre π sobre 2. Então, se eu pego esse mesmo raciocínio aqui e corto ele para aqui, o que é que acontece? Aqui era 0, então o 0 veio para quê? Aqui era 90, então o 90 veio para quê? Ele vai se chamar agora π sobre 2. Aqui era π, ele vai continuar sendo chamado de π. Aqui 270, ele vai continuar sendo chamado de 3π sobre 2. E aqui 360 vai ser chamado de 2π. Então, pegando isso aqui e trazendo para aqui, a gente vai ter esse mesmo raciocínio. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Então, quando você olha para essa parábola aqui e lembra disso, que é um círculo cortado, envergado, aí você sempre vai lembrar que estou partindo do 0, cheguei em 90 graus, 180, 270, 360. Então, essa introdução aqui é necessária para entender aquela questão ali. Porque se você não entender isso aqui, você fica voando. Então, sempre você vai ter um limite superior, positivo, e um limite inferior, que nem sempre é negativo. Pode ser positivo também. Por exemplo, se eu fizer uma sinuosa aqui, então vai ter só número positivo aqui. Se eu fizer uma sinuosa aqui, vai ter só número negativo, porque aqui para cima é positivo, para baixo é negativo. E pode ser que ele seja simétrico, um pouquinho positivo e um pouquinho negativo. Então, essa é a primeira parte. Vamos dar um pause aí para entender agora. Pronto, passada aquela introdução inicial, vamos voltar para os exercícios. Você, com aquela informação inicial, fica mais fácil de entender aqui. Então, ele pede aqui para que faça, construa um gráfico com as seguintes funções, que vai ser discriminada aqui. Em um período, ou seja, um período é rodar 360 graus. Ou seja, isso aqui indo e voltando é 360 graus. Dando o domínio e a imagem. Então, o que é que acontece? X é a variável que ela é independente. Então, a gente sabe que x sempre vai ser 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2 vezes π. Então, o x sempre vai trabalhar nesse sentido. Ele sempre vai ser essas. Então, a gente sabe que o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é menos 1 e o seno de 2π é 0. Por quê? Quando a gente está aqui, a gente está em 0, no eixo x. Quando a gente sobe para aqui, a gente está em 1. Quando a gente vem para aqui, a gente está em 0. Quando a gente vem para aqui, a gente está em menos 1. Quando a gente vem para aqui, a gente está em 0 de novo. Por isso que aqui dá esses números: 0, 1, 0, menos 1 e 0. Então, agora eu vou substituir. Isso aqui é o seno de x, mas a função que ele me deu é 4 seno de x. Então, 4 seno de x, eu já sei quem é seno de x. Então, é 4 vezes seno de x. Nessa linha, 4 vezes 0.
dá 0. Nessa outra linha, 4 vezes 1. Nessa outra linha, assim sucessivamente. Você vai pegar esse número daqui e multiplicar. Então, você vai encontrar y. Quando você encontra y, você vê qual é o número maior e qual é o número menor. O maior é 4, o menor é menos 4. Então, você sabe que ele vai variar de 4 positivo até menos 4 negativo. Então, esse vai ser o limite superior e esse vai ser o limite inferior. Aí você faz aquela parábola que eu falei, que é o círculo cortado. Começa em 0, toca no limite superior, toca em 0 de novo, toca no limite inferior e volta para 0 de novo. Isso. Aí aqui nós temos um domínio, que é os números reais. Temos a imagem, que é o que reflete do domínio, ou seja, o que é y. A imagem vai de 4 a menos 4. 4 positivo a menos 4. E por fim, o período. O período foi uma volta de 360 graus, que é 2π. O outro exemplo, 1 mais seno de x. Repete-se a mesma coisa aqui. Começa em 0, 90 graus, 180, 270 e 360, que é substituído por esses números. Já vimos quem é o seno de cada um desses. E substituindo aqui 1 seno de x. Seno de x aqui é 0. 1 mais 0 é 0. 1 mais seno de x. Mas seno de x aqui é 1. 1 mais 1 é 2. E assim, ó, que eu não preciso fazer, que isso vocês já sabem. Sucessivamente. Então, encontramos qual é o número maior aqui? 2. E qual é o menor? 0. Então, se você pega o maior e o menor. O maior é 2, limite superior. O menor é 0, limite inferior. Então, aqui eu não tenho nenhum número negativo. Ou seja, a curva da função não vai passar para baixo de x. Então, meus amados, você pode perceber que nesse caso só temos números positivos aqui, baseado no resultado que eu peguei. Que ela variou do número maior 2 até 0. E se alguém ficou em dúvida porque eu estou somando aqui e aqui eu estava multiplicando, é porque aqui a função multiplica. E aqui a função pede uma soma. Foi por isso, tá vendo? 4 vezes seno de x. 1 mais seno de x. Então, um multiplica, o outro soma. Sendo assim, a gente nem sempre começa de 0. A gente vai começar aqui de 1 no ponto inicial. E dá essa variação aqui, inicial, e volta, e sobe novamente. Por que 1, né? Alguém pode perguntar. Aqui começou em 0, aqui começou em 1, aqui começou em 0. Como é que eu posso saber qual é a hora que vai começar em 0, qual é a hora que vai começar em 1? É simples. Aqui está dizendo o seguinte, quando esse meio aqui é o 0 da função. Ele está dizendo que inicia. Então, quando o x for 0, começa em 1. Aqui, ó, quando o x for 0, começa em 0. Então, ele começa em 0. Mas aqui, quando o x for 0, começa em 1. Então, toda vez que você olha, quem é o 0? O 0 começa em 1. Aí, aqui começa em 1. Se você vier no 0 aqui e começar em 2, você já começa em 2. Ou em menos 1, onde for, você já começa baseado no 0. Por isso aqui já começou em 1, foi no limite superior, foi no 0, que é o meio da função, e foi no limite inferior, e voltou para o 0 novamente. Essa é a segunda questão. E a terceira e a quarta questão vai seguir nesse mesmo raciocínio, mas eu fiz só essa introdução para que vocês possam entender e para o vídeo não ficar muito longo. Então, obrigado, um grande abraço, qualquer coisa aí manda nos comentários e a gente vê aqui o domínio, a imagem e aqui o período. Tchau, tchau.